Olá, eu sou o Matheus Ramiro e estou aqui hoje para lhes ensinar um pouco mais sobre as representações cartográficas e a escala. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Bom, primeiro vamos falar um pouco sobre as representações cartográficas. O mapa é uma das mais antigas formas gráficas de comunicação, precedendo a própria escrita. Em geografia, a observação da paisagem é o primeiro procedimento para a compreensão do espaço geográfico, seguido do registro do que foi observado. Daí vem a importância do mapa. Em um mapa, os elementos que compõem o espaço geográfico são representados por pontos, linhas, texturas, cores e textos. Ou seja, são usados símbolos próprios da cartografia. Diante da complexidade do espaço geográfico, algumas informações são sempre priorizadas ao invés de outras. Seria impossível representar todos os elementos físicos, econômicos, humanos, políticos no mesmo mapa. O principal objetivo do mapa é permitir o registro, a localização dos elementos cartografados e facilitar a orientação no espaço geográfico. Portanto, qualquer mapa sempre será uma simplificação da realidade para atender ao interesse do usuário. Além das coordenadas geográficas ou alfanuméricas, ou seja, de localização, e a indicação do norte, ou seja, orientação, o mapa precisa ter o título, que nos informa quais são os fenômenos representados, a legenda, que nos mostra o significado dos símbolos utilizados, e a escala, que indica a proporção entre a representação e a realidade e permite calcular as distâncias do terreno com base em medidas feitas no mapa. Dentre os tipos de produtos cartográficos, os mapas podem ser classificados em topográficos e temáticos. No mapa topográfico, representa-se a superfície terrestre o mais próximo possível da realidade, dentro das limitações impostas pela escala pequena, obviamente. Na carta topográfica, feita em escala média ou grande, há mais precisão entre a representação e a realidade. Escala e representação cartográfica. Inicialmente, é importante fazer uma distinção entre escala geográfica e escala cartográfica. A primeira define a escala da análise geográfica, o recorte espacial, local, regional, nacional ou mundial. A segunda define a escala de representação, ou seja, indica a relação entre os objetos representados na planta, carta ou mapa e o tamanho deles na realidade. A seguir, vamos perceber sua permanente relação com a escala geográfica. Por exemplo, a análise de fenômenos locais necessita de plantas em grande escala. Já a análise de fenômenos mundiais exige mapas em uma escala pequena. Ou seja, quanto maior a escala de análise geográfica, menos a escala cartográfica e vice-versa. Deu para entender? Então, voltando aqui, os fenômenos locais necessitam de plantas em escala grande, e a análise de fenômenos mundiais exige mapas em escala pequena. Entendeu? Agora sim chegamos nas projeções cartográficas. Mas o que elas são? Bom, uma projeção cartográfica é o resultado de um conjunto de operações que permite representar no plano, tendo como referência paralelos e meridianos, os fenômenos que estão dispostos na superfície esférica. Quando vista no espaço sideral, a Terra parece uma esfera perfeita, mas nosso planeta apresenta uma superfície irregular e é levemente achatado nos polos. Por isso, os cartógrafos, geógrafos e os profissionais que produzem mapas fazem seus cálculos utilizando uma elipse, que ao girar em torno do seu eixo menor, forma um volume, o elipsoide de revolução. Ao fazerem a transferência de informações do elipsoide para o plano, os cartógrafos se deparam com um problema insolúvel. Qualquer que seja a projeção adotada, sempre haverá um tipo de distorção nas áreas, nas formas ou nas distâncias da superfície terrestre. Só não há distorção perceptível em representações de escala suficientemente grande, como é o caso das plantas nas quais não é necessário considerar a curvatura da Terra. As projeções podem ser classificadas em projeção conforme, onde os ângulos se preservam, as áreas são deformadas. A projeção equivalente, onde as áreas são preservadas, mas os ângulos são mudados. A projeção afilática, que não conserva propriedades, mas minimiza as deformações em conjunto. Ou também a projeção equidistante, onde as distâncias se preservam
e as áreas e os ângulos são deformados. Além disso, podem ser agrupadas em três categorias principais, dependendo da figura geométrica empregada em sua construção. Portanto, temos a projeção cilíndrica, onde o plano da projeção é um cilindro envolvendo a esfera terrestre. Depois de realizada a projeção dos paralelos e meridianos do globo para o cilindro, este é aberto ao longo de um meridiano, tornando-se um plano sobre o qual será desenhado o mapa. Temos também a projeção cônica, onde a superfície terrestre é representada sobre um cone concêntricos e os meridianos são linhas retas convergentes para os polos. Nessa projeção, as distorções aumentam conforme se afasta do paralelo de contato com o cone. A projeção cônica é muito utilizada para representar partes da superfície terrestre. E por fim, temos a projeção plana ou azimutal. A superfície terrestre é representada sobre o plano tangente à esfera terrestre. Os paralelos são círculos concêntricos e os meridianos retos que se irradiam do polo. As deformações aumentam com o distanciamento do ponto de tangência. É utilizada principalmente para representar as regiões polares e na localização de países na posição central. Agora vamos falar um pouco sobre as projeções de famosos geógrafos que passaram pelo nosso mundo. Dentre eles está a projeção de Mercator, que conserva os ângulos verdadeiros. Foi muito utilizada para a navegação marítima e aeronáutica, ainda é bastante utilizada. A projeção de Peters é outra, onde se tem uma projeção cilíndrica equivalente, onde conserva a proporcionalidade das áreas. A projeção de Hotzel apresenta contorno em elipse, proporcionando uma ideia aproximada da forma esférica da Terra, com o achatamento dos polos. E a projeção azimutal equidistante polar é onde o polo norte é o centro do mapa, e a partir dele as distâncias estão em escala verdadeira, bem como os ângulos azimutais. Bom, meu amigo, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse nosso vídeo explicativo. Espero que ele tenha te ajudado a compreender a cartografia de um modo mais simples, não é mesmo? Bom, eu vou ficando por aqui. Me despeço. Até mais. Fique com Deus. E tamo junto.